como Deus. Ninguém como Deus. Gratidão, Peter, gratidão, Canção Nova, pela oportunidade de estar aqui em mais Hosana Brasil. Parabéns, Canção Nova, por esta coragem de evangelizar, não parar. Nós só estamos, Peter, devolvendo, aquilo que Deus nos deu com tanta profusão. Nós só estamos devolvendo a Ele tanta riqueza com a qual Ele nos cumulou. É tudo dele para Ele. Meus queridos, nós vamos falar agora sobre oração. A vitória é celebrada por aqueles que não desistiram da sua oração, por aqueles que perseveraram na sua oração. Eu falava hoje, pela manhã no Rosário, que a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, ela está cheia da história de homens e mulheres que não desistiram. Tinham muito ou tudo para desistir, mas eles não desistiram. Sobretudo naquelas horas mais difíceis. Estamos nos aproximando do Natal do Senhor e vamos meditar bastante nos próximos dias todas as dificuldades que São José e Nossa Senhora encontraram no caminho. Imagina você se São José desiste. Desiste diante da incompreensão daquela gravidez de Nossa Senhora. Imagina você se São José desiste diante daquela ameaça do rei Herodes, foge para o Egito porque quer matar a criança. Se ele desiste porque uma confusão naquela noite, não tem onde Nossa Senhora dar a luz. Imagina se São José desiste. Não, meus queridos. A Sagrada Escritura nos apresenta então a história de homens e mulheres que não desistiram e por isso celebraram a vitória. Hosana Brasil é celebração das vitórias que o Senhor nos trouxe. E eu estou aqui diante de um grande público, de uma multidão que não desistiu. Que não desistiu diante das dificuldades, diante de tantas situações. E eu falava mais hoje pela manhã, eu dizia, o grande problema de Judas não foi apenas a traição. A traição foi um grande problema. Foi algo terrível, foi algo diabólico. Mas o grande problema de Judas qual foi? Afinal, Pedro também negou, e negou não só uma vez, negou Jesus por 3 vezes. Afinal de contas, todos os outros apóstolos, com exceção de João, porque com Nossa Senhora, deram no pé. O problema de Judas foi porque ele desistiu. Você consegue entender isso? Ele desistiu. E olha, quem era Pedro antes das 3 quedas? São Pedro era um homem impulsivo, imaturo na fé. Mas depois daquelas 3 quedas, São Pedro passa por uma experiência muito bela, que é um dos fundamentos da oração, e nós vamos falar sobre isso, que é a humildade. Agora, Pedro, você está um pouco mais consciente do nada que você é, e que você, sem Jesus, nada pode fazer. Senhor, eu daria a minha vida por ti. Na primeira oportunidade, ele negou o Senhor. E o Pedro que nós temos depois dessa experiência é um Pedro diferente. Então você imagina que nós poderíamos sim, se Judas não tivesse desistido, se Judas tivesse permitido se encontrar mais uma vez com Jesus, porque Jesus procurou o olhar de Judas até o último instante.
Talvez Judas tivesse escalado os altares da santidade. Eu falei se Judas tivesse encontrado Jesus. E aqui eu quero responder a primeira pergunta: o que é oração? O que é oração? Essa pregação, ela é fundamental, sabe por quê? Nós não podemos ser homens e mulheres que oram por 7 dias no cerco de Jericó, como o Instituto Hesed realizará em janeiro. Nós não podemos ser homens e mulheres que oram por 40 dias, como os nossos períodos quaresmais, belíssimos, extremamente necessários. Nós não podemos ser homens e mulheres que oram em cada acampamento apenas. Eu passo 3, 4 dias de oração intensa no Osana Brasil, mas quem sou eu e onde eu estou na segunda-feira? Quantos aqui já iniciaram as suas dietas? A Maria Joana levantou o dedinho dela ali. Quantas vezes começou e parou? Ela dizia para mim ontem: eu fiz uma dieta louca uma vez, que até rendeu a música Tenho Sede. Tenho sede, tenho fome, porque ela sentia tanta fome. Perdeu alguns quilos, talvez, nem sei se deu certo, mas depois recuperou de novo. Recuperou mais, né? Dobrou. Porque na verdade, o que é que nós precisamos? Mudar o hábito, não é assim que a gente aprende? É uma mudança de hábito, não adianta. Não adianta entrar nessas medicações e não lutar por uma mudança de hábito, uma mudança alimentar. É preciso aprender a comer saudável, é preciso aprender a comer certo, senão vai voltar tudo de novo e volta pior. Meus queridos, na vida espiritual, na vida com Deus, no tônus espiritual que a sua alma precisa, se dá de igual modo, é similar, é preciso constância. Jesus vai dizer na palavra: é preciso orar sempre, é preciso rezar sem cessar. Então, a oração precisa ser uma constante. Eu preciso desenvolver este santo hábito todos os dias da minha vida. E quando você entender o que é oração, eu não vou rezar hoje não, porque está tudo bem. Então quer dizer que tua vida tem que ser um problema a cada dia, né? Deus tem que se virar e trazer vários problemas todos os dias para você poder dobrar o joelho. Não, porque oração não é resolver problema. Oração é encontro, oração é relacionamento. O que acontece com os casais que, com o passar dos dias, das semanas, dos meses e dos anos, a vida matrimonial e conjugal se resume a resolver os problemas, as contas a pagar, onde os filhos vão estudar, o que vão fazer com isso e com aquilo. Esses casamentos estão propensos a quê? Ao fracasso. Se você, esposo e esposa, já não encontra mais o seu esposo, o seu cônjuge, para além das resoluções dos problemas que vocês precisam resolver, muito provavelmente esse matrimônio vai esfriar, porque vocês não estão colocando óleo para que a chama permaneça acesa. Existe o amor, mas não está sendo alimentado. O nosso relacionamento com Deus pede oração. É uma das definições mais belas que o Catecismo da Igreja Católica nos traz. O que é a oração? É a elevação da alma a Deus, é a sede da alma que se encontra com a sede de Deus. Mas sobretudo essa definição: oração é relação. É relação com Deus vivo. É uma relação de aliança.
eu rezo, eu preciso de Deus. Eu preciso estar com Ele. Hoje nós vamos meditar numa figura, um personagem bíblica que a mim provoca bastante, que é a figura de Ana, aquela mulher estéril. E se você prestar atenção na leitura que nós vamos fazer, olha que bonito. A palavra vai dizer que Ana entrou no templo desfigurada, abatida. Ana estava aflita, exasperada. São palavras da Sagrada Escritura. A palavra vai dizer que ela saiu do templo com um semblante diferente. Ana continuava sem o filho da promessa, sem o filho em seu ventre. Ela saiu, ela entrou e saiu sem o sonho realizado. Mas a palavra vai dizer que ela sai do templo com um semblante diferente. O que é que acontecia com Moisés quando ele subia no monte então para encontrar-se com Deus? Vai dizer a palavra que Moisés descia com o rosto transfigurado. O brilho do rosto de Moisés encandeava. As pessoas tinham dificuldade de olhar porque o rosto de Moisés brilhava. Moisés, até aqui de problema, minha gente, porque não era fácil conduzir aquele povo de um coração duro pelo deserto. Mas o rosto de Moisés brilhava. As pessoas às vezes perguntam, não é, irmã Maria Joana? Irmãs, não é? O que é que vocês usam aí na pele de vocês? O que é que vocês passam? E eu posso lhe dizer com toda certeza, é o encontro com Deus de todos os dias. Não é cosmético não, e olha que às vezes vai ser preciso. Eu pelo menos gravo todos os dias, tem uma luz intensa em cima de mim, que se eu não proteger vai causar mancha. Mas não é isso não, é o encontro com Deus todos os dias. Muda o semblante. Eu encontro o Senhor todos os dias e isso muda tudo. Dê às pessoas a oportunidade de estarem na presença de Jesus e a vida delas mudará. É o que nós temos visto. Seja através da Canção Nova, Instituto Hesed e tantas outras obras de evangelização, que todos os dias procuram o quê? Dar oportunidade às pessoas estarem na presença de Jesus. Eu não encontrei o meu Senhor hoje ainda. Eu preciso encontrar Jesus. Eu preciso estar na presença dEle. E se você tem a oportunidade de ir até a igreja mais próxima, como Ana, entrar no templo para adorar, perfeito. Se cabe no seu dia a Santa Missa diária, perfeito. Mas se não dá, fecha os seus olhos onde você estiver. Fecha os olhos onde você está. Pensa no teu Deus, se encontra com Ele. Uma das experiências que sempre que eu falo de oração, eu não deixo de mencionar é a experiência da Imaculée, que eu falei também rapidamente no Rosário. Essa mulher ameaçada de morte, aprisionada dentro de um banheiro por meses, sem poder sair, passando por um pavor terrível, cuja família já tinha sido inteira morta. Essa mulher depois vai escrever um livro e vai dizer: eu sei que é difícil vocês compreenderem, mas eu sinto saudade daqueles dias dentro do banheiro. Por quê? Eu vou repetir. Estamos falando de um dos maiores genocídios, o genocídio de Ruanda, na África, década de 90. Essa mulher está escondida dentro de um banheiro, de um cubículo com outras mulheres, em pé o tempo todo. Elas se revezavam, apenas uma conseguia sentar, em condições subhumanas. Mas ela vai escrever o seu testemunho e ela vai dizer: tem dias que eu me pego sentindo saudades daquele banheiro. Depois Imaculée foi liberta e ela entrou num ritmo frenético, começou a testemunhar em vários países, enfim,
E ela disse, no meio da sua agenda superlotada, eu me pego sentindo saudades daquele banheiro. Era do banheiro que ela sentia falta? Não, mas porque naqueles meses, naqueles dias em que confinada dentro daquele banheiro, o respirar dela se tornou oração. Aquela mulher rezava 24 horas, ou ela rezava, ou ela rezava, ou ela rezava, ou ela enlouquecia, porque os algozes passavam do lado, procurando-a para matar. Sabia que ela ainda não tinha sido morta, e procuravam-na, e ela escutava os passos. Ou ela rezava, ou ela enlouquecia. Ou ela rezava, ou ela rezava. E de que ela sentia falta, meus queridos? Da intimidade que ela descobriu que era possível ter com Deus. Quem é a pessoa mais íntima de você? Quem é a pessoa mais íntima? Se for o esposo, a esposa, ou um filho, ou quem quer que seja, isso é um problema. Porque no dia que qualquer coisa acontecer aí, você vai cair num desespero, numa falta de sentido. A vida acabou, o mundo acabou tudo, não tem por que continuar aqui. Santo Agostinho vai nos trazer essa resposta. E ele vai dizer, é Deus. Ele é mais íntimo de mim do que eu mesmo. Elizabeth da Trindade vai nos ajudar a compreender, porque ela vai dizer, Ele está na minha alma, Ele está dentro, Ele está dentro. Existe uma presença, está dentro de mim. Ele é Deus comigo, Ele se torna Emanuel e Ele é Deus conosco, mas mais do que isso, no Espírito, Ele é Deus em mim, Ele é Deus comigo, e por isso já não há solidão. E por isso já não há desespero. E por isso nós já não conhecemos derrota. Esses dias, a Madre Jane conversava comigo e ela partilhava sobre uma experiência de São Francisco de Assis. Vocês conhecem Francisco de Assis? Vocês sabem que num dado momento Francisco é expulso da ordem que ele mesmo fundou. Sabiam disso? Sofreu muito. Porque nós não podemos ser aqueles que pregam para os outros e não se deixam santificar. É preciso que sejamos santos e Deus quer satisfazer o nosso desejo até o extremo. E se queremos ser muito santos, nós precisamos passar por uma purificação intensa. Francisco passa pela purificação das purificações. Não foi fácil. É a ordem que ele fundou. São os seus filhos que agora o estão traindo, que agora querem expulsá-lo. E Francisco está igual a Ana. Está abatido, está aflito, está exasperado. Clara percebe o rosto desfigurado de Francisco. Se aproxima dele e diz, Francisco, sobe. Como assim, Clara? Suba. Suba mais alto do que tudo isso que está acontecendo. A obra é de Deus, não é sua. A obra é de Deus, é do coração dele. Essa guerra é de Deus, essa guerra não é sua, Francisco. Sobe, sobe mais alto. O que é que nos faz subir mais alto? O catecismo responde: a elevação da alma é fruto da vida de oração. É preciso rezar. É preciso rezar sempre.
E meus queridos, assim, nós vamos experimentar uma paz, aquela paz que Ana sentiu ao sair do templo. Ana não saiu do templo grávida, ela saiu da mesma maneira como ela entrou, sem um filho em suas entranhas. Só que Ana subiu mais alto, fruto da adoração e da oração. E é isso que nós precisamos aprender, a subir. Intimidade com Deus. Precisamos parar de confundir até mesmo as coisas de Deus, as obras de Deus com Deus. E isso, meus queridos, é fruto então dessa oração. Então, isso tudo que eu falei é para responder uma primeira pergunta: o que é oração? Olha para quem está do lado e diz: é encontro com Deus. E com que frequência você precisa encontrar Deus? 7 dias? 40 dias? Num acampamento? Eu preciso me encontrar com Deus? Preciso me encontrar com Deus? Dentro dos propósitos que você está traçando para 2026, você já colocou esse? O encontro diário com Deus. Suas vitórias ou suas derrotas se decidem aí. É aí. No seu encontro diário com Deus, não pode faltar. Pode até faltar academia, naquele dia não deu tempo. Pode até faltar alimentar o seu Instagram, a rede social, não deu tempo. Pode faltar muita coisa, não consegui comer 3 vezes, só comi 2 vezes, não tem problema. Mas não pode faltar o meu encontro com Deus. Não pode faltar. Vocês estão aplaudindo, mas eu queria que vocês fossem além. Firma o propósito. Firma o propósito no coração. E aí vamos dar um passo a mais. O que é a oração? É o encontro com Deus. Mas, irmã Maria Raquel, como rezar? Nossa Senhora nos dá a chave da resposta. Em Medjugorje ela vai dizer: oração sempre com o coração. O Catecismo da Igreja Católica também nos responde. Ele fala: é o coração que tem que rezar. Seja a oração vocal, o Ave Maria, o Pai Nosso, seja uma oração mental, seja a meditação, o meu coração tem que estar junto, o meu coração precisa rezar. Mas irmã Maria Raquel, e as distrações? Vamos falar sobre isso, espero que tenhamos tempo. Os combates, porque oração também é combate. Tem encontro que é difícil, né, gente? Vai o combate junto. Oração também é combate. Sabe por quê? Porque Deus vai te revelar. Deus vai revelar quem nós somos. E nem sempre é fácil se enxergar a luz de Deus. Deus vai revelar a sua vontade. E nem sempre é fácil assimilar a vontade de Deus. Por 3 anos a minha vida de oração foi combate. Desde quando Deus me começou a dar a compreensão que Ele me queria freira religiosa, eu comecei a lutar com Ele. Lutei 1 ano, 2 anos, 3 anos. Até que uma consagrada bateu no meu ombro, acho que eu estava desfigurada como Francisco, e disse: não tem jeito, entrega as armas, depõe as suas armas. Deus não vai mudar de opinião, Deus não vai mudar de vontade, muda você. E naquele dia eu me lembro, eu estava ajoelhada diante de um crucifixo, eu entreguei as armas, a arma da dúvida, a arma da falta de compreensão, a arma das minhas concepções, dos meus preconceitos. E como é bom, e como é preciso, e como é necessário fazer isso. Essa já responde a uma outra pergunta, não é? Por que rezar? A sua oração não pode ser um informativo.
o jornal do dia. Vou atualizar Deus. Deus, deixa eu te atualizar. É porque a relação é essa, ó. Isso. Oração não é informativo. A oração não é para informar Deus. A oração é para transformar o teu coração. Tem dia que eu chego na capela, minha gente, que a vontade é assim, ó, se eu pudesse, eu esganava. Eu entro assim na capela e Deus sabe. Deus sabe. Mas é impressionante como quando a oração é sincera e autêntica, a gente sai diferente. A gente entra querendo esganar e sai o quê? Sai preferindo o paraíso. Não é assim? Sai preferindo o paraíso. O marido demora a chegar, já era para estar em casa, passou na mesa de bar com os amigos, e a vontade que você tem é de quê? É de segurar aquele prato e quando ele cruzar aquela porta, jogar nele com comida e tudo. É assim ou não? Não, acho que não, né? Aí você vai lá no seu altar de oração, aí você ajoelha, aí você segura na mão de Nossa Senhora. Aí quando ele abre a porta e aquele prato que tudo que você queria era jogar nele, você diz: fiz o jantar para você, você vai querer comer ainda? Está pronto, está bem quentinho. Vitória, celebra a vitória, porque isso é vitória. E não é sobre o seu esposo não é sobre as sacanagens dele não, isso é sobre você. É sobre você, o seu amadurecimento, o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Isso é sobre você. Mas é algo que só a oração pode fazer com a gente. Jejum de Daniel já está chegando. Não 21 dias, 112, eu não dou conta não. Aí você vai para a oração colocar diante de Deus. Aí começa o olhar de Jesus para você, né? Aí você tenta desviar o olhar, né, irmã Maria Joana? Finge que não é comigo. Finge que não é com você, mas não tem jeito. O olhar dele constrange. Filha, só 21 dias. Faz esse sacrifício. Aí você sai da capela e diz: pode colocar meu nome na relação do jejum de Daniel, eu vou fazer. A oração transforma. A oração transforma. Então eu entro na oração, eu quero esganar, mas eu saio da oração e eu prefiro o paraíso. Eu entro querendo desistir, mas eu saio perseverante. Eu entro enxergando os impossíveis, eu saio colhendo milagres. Eu entro vendo o quanto tudo está difícil, eu saio na certeza de que com Deus eu vou conseguir. É isso que a oração faz. Como rezar? Rezar com o coração. A palavra vai dizer, no primeiro livro de Samuel, que Ana chora, as lágrimas vêm. Ana rasga o coração na presença de Deus. Porque a esterilidade daquela época era uma grande humilhação social. A pessoa era tida como uma amaldiçoada, como uma renegada. Era terrível. E a comparação, as ofensas. Ana entra na capela e é o seu coração que reza. É o coração que reza. Rezar com o coração. E o que pedir? Eu falava, oração não é informativo. O que pedir na nossa oração? Nós já respondemos duas perguntas. O que é oração? Oração é encontro. Como rezar com o? Rezar com o coração. E o que pedir? Isso aqui o próprio Jesus nos ensinou. A oração, ela vai amadurecendo ao longo da história da salvação e encontra a sua plenitude em Cristo. Jesus nos ensina o que rezar, o que pedir.
Eu falei que a oração não é informativo, mas é claro que eu vou pedir na minha oração. Até porque é bíblico, não é? Pedi e recebereis. Eu preciso pedir. E Deus quer que eu peça. Não porque Ele não sabe, mas exatamente porque eu vou sendo trabalhado na humildade. Eu preciso pedir. Pedi e recebereis. E o que pedir? Jesus nos ensina no Pai Nosso. Meus queridos, vamos pedir. Vamos pedir pelo nosso Brasil. Vamos pedir pelas nossas famílias. Vamos pedir pelos nossos relacionamentos, pelos nossos filhos, por nossa vida financeira, pelo emprego, pela empresa, pelo trabalho, pela saúde, na enfermidade. Vamos pedir tudo. Tem uma frase que eu gosto muito, eu escutei no exército de São Miguel, e a pessoa dizia assim: irmã Maria Raquel, Deus cuida dos mínimos detalhes. É ou não é verdade, gente? Deus cuida dos detalhes, para nos mostrar e nos provar que na verdade Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Mas tem algo que vocês nunca podem deixar de pedir na oração de vocês. Jesus ensina no Pai Nosso: Pai nosso que estais nos céus. E Ele vai dizer: seja feito a vontade de Deus. Pedir a vontade de Deus. E nem sempre vai ser fácil. Às vezes a gente sente medo de pedir isso. Hoje eu não sinto mais medo nenhum, porque eu já aprendi. Eu já caí vezes suficiente para entender que eu é a vontade de Deus ou nada. Hoje eu tenho medo de qualquer outra vontade, das vontades humanas, da minha vontade. Eu tenho medo, mas da vontade de Deus, jamais. A vontade de Deus é sempre amor. E a vontade de Deus, porque Deus sabe, Deus vê além, Deus pode. É a vontade dEle. Entrega. E Ana faz uma oração muito bela. Ela vai pedir um filho ao Senhor, mas ela não pede para si. Ela diz: Senhor, se o Senhor me conceder esta graça, eu a devolverei a Ti. Se Tu me deres um filho, eu o consagrarei a Ti. O Peter fazia aqui um agradecimento tão bonito. Ele falava de um anjo que Deus enviou. Eu tinha certeza que ele estava falando de São Miguel. Tinha certeza. Eu me surpreendi. Mas na verdade, e eu respondi para ele, eu disse: Peter, não estamos fazendo mais do que devolver a Deus aquilo que Ele nos deu. A palavra diz: dai de graça aquilo que de graça. O que eu vou fazer com os dons e talentos que Deus me deu, se não ofertá-los? O que você está fazendo com os dons, talentos e graças que Deus te deu, se não ofertar a Deus? Então Ana, uma mulher sábia, inteligente, ela vai dizer: Senhor, se Tu me concederes este filho, eu o consagrarei a Ti. E Ana vai alcançar a graça e ela vai cumprir a sua promessa. Nós esquecemos muitas vezes as promessas que fizemos a Deus, mas Deus não esquece. Você disse: Senhor, me dá um emprego, eu vou Te honrar com esse trabalho. Tem honrado mesmo? Não deixa eu receber só um aumento maior, que aí eu começo a devolver o dízimo. Mentira sua. Se você não devolve o dízimo desse valor pequeno que você recebe, não é quando você receber fortuna que você vai devolver. Devolve agora. Coloca as tuas moedinhas como aquela viúva. É tudo que você tem. Coloca. Nada é pouco diante de Deus quando feito com amor. O que pedir? A vontade de Deus. Ah, meus queridos, se nós soubéssemos, se o mundo compreendesse, se as pessoas entendessem o quanto a vontade de Deus é maravilhosa, elas não teriam mais medo desta vontade. Aquela mãe que está diante de um filho numa UTI, e tudo o que ela quer é ver aquele filho restabelecido, voltando para casa, andando e vendendo saúde.
Mas porque é uma mulher de fé, como Nossa Senhora ao pé da cruz, ela vai dizer: Senhor, cura o meu filho. E se não for para esta vida, cura o meu filho para a vida eterna. Mas eu sei que o Senhor não deixará sem a cura. Ele será curado. E quantas dessas mães eu encontro que vêm com lágrimas nos olhos, com a dor da saudade, me abraçam forte e dizem: eu tenho um testemunho. Meu filho foi curado, meu esposo foi curado para o céu. Como testemunho daquela guerreira do exército, cujo pai no momento final pediu terço, e assim partiu com o terço nas mãos. Um homem avesso à fé, na hora derradeira, pediu o terço dela, e assim fez o seu trânsito, com o terço nas mãos. Um homem que foi curado para o céu. Não tenha medo da vontade de Deus. O que pedir? Pedir a vontade de... O que pedir na oração? Pedir a vontade de Deus. É assim que Jesus começa a oração, mas é claro que Ele vai: o pão nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas, livrai-nos do mal. Tudo isso, o Pai Nosso, é o mais belo compêndio, né? A mais bela síntese da oração que nós temos que fazer. Ali nós encontramos tudo o que nós devemos pedir. E sobretudo, pedir sempre a vontade de Deus. Meus queridos, eu quero entrar, já falamos o que é oração, como rezar, o que pedir, por que rezar, para sermos transformados. Mas eu quero entrar aqui num último ponto, que é o combate, as distrações, aquilo que atrapalha. Irmã Maria Raquel, eu desisto. Eu fiz o propósito. Olha, eu acendo a vela, eu levo a Bíblia, eu levo o caderno, mas quando eu começo a rezar, meu pensamento já foi para longe. A distração, ela não invalida a sua oração. Quando 1000 vezes se distraindo, 1000 vezes você retorna. Sabe o que isso significa? São 1000 atos de amor que você faz. 1000 atos de amor. Porque o que Deus quer ver é o seu esforço. E o que é que diz a palavra? Voltai ao Senhor, voltai o coração ao Senhor. Então a distração é luta, mas não permita que a distração te faça abandonar a oração. 1000 vezes eu me distraí, 1000 vezes eu vou retornar. E assim serão 1000 atos de amor ao Senhor. A palavra que a Canção Nova nos trouxe hoje para a meditação está lá no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 18. Tudo isso que eu partilhei com vocês até agora está no Catecismo da Igreja Católica, a 4ª parte, que trata sobre a oração. Eu vou deixar como um exercício para casa. É uma parte belíssima. Primeira parte do Catecismo, nós vamos trabalhar o que cremos. Depois, como celebramos. Terceiro, como vivemos a vida de Cristo. E a 4ª parte nos fala da oração. Então, leiam, rezem. É belíssimo aquilo que a igreja nos ensina sobre a oração. Então, tudo que eu partilhei é aquilo que a igreja ensina sobre a vida de oração. A Canção Nova me deu essa passagem, então, para meditar. Lucas capítulo 18. Só esse primeiro versículo, eu não vou ler toda a passagem. Jesus, primeiro versículo. Jesus propôs aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. O que é que Jesus está dizendo? A necessidade de quê? Orar sempre, sem nunca desistir. Um pouco mais atrás, no capítulo 17, Jesus está falando para os seus discípulos, em Lucas, dos últimos acontecimentos. Os últimos, o fim. E os discípulos estão assim,
Os discípulos estão assim. Tem alguém assim também ultimamente? Tá todo mundo meio assim, né, gente? Vocês estão assim também? Quem está assim faz assim para eu ver, ó. Os últimos acontecimentos. Não tá fácil não, tá fácil, gente. Então, com os discípulos assim, igual vocês estão também, Jesus está falando isso. Diante do questionamento e do pavor que eles sentiram, porque Jesus está dizendo, inclusive, que vai sofrer, que vai ser morto. Então Jesus olhou para eles e disse: rezem sempre, sem nunca desistir. Qual é a chave para enfrentarmos todas as dificuldades? Qual é a chave para subir mais alto do que os nossos problemas? Qual é a chave para manter a sanidade nesse mundo enlouquecido? Qual é a chave? Não escutei, Osana Brasil. É a oração. Eu vou abrir aqui o combate da oração. Olha o que diz o catecismo. A oração é um dom da graça, parágrafo 2725, e uma resposta decidida de nossa parte. Supõe sempre esforço. Não é fácil não, gente. É fácil acordar 3h45 para vir para o rosário 4 da madrugada? É fácil? É fácil numa vida frenética que a gente tem encontrar um tempo para parar e se obrigar a parar e rezar? É fácil? Não. A oração é esforço. Os grandes orantes da antiga aliança nos ensinam que a oração é combate. E um combate contra quem? Contra nós mesmos. E contra os embustes do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração, da união com Deus. Satanás quer a minha casa, Satanás quer o meu casamento, Satanás quer o meu trabalho, Satanás, ele só consegue quando você abandonou a oração. Porque do contrário, massa que tem fermento, quanto mais ela apanha, mais ela incha, mais ela leveda. É ou não é? Você tem fermento? É a oração. Certa vez quiseram prejudicar um santo. Aí disseram o seguinte: já sei, vamos colocá-lo numa prisão. Não vai dar certo. Ele vai ficar igual Paulo e Silas, louvando lá. Para ele solidão não é problema, ele tem relacionamento com Deus. Já sei, vamos colocá-lo num campo de trabalhos forçados. Não adianta, ele vai oferecer o trabalho para glorificar a Deus. Vamos mandá-lo para o exílio. Não adianta, o sofrimento dele vai subir direitinho para o coração de Deus agradável. Ele sabe o valor que tem o sofrimento. Então, o que é que eu vou fazer para prejudicar esse homem? Só tem um jeito: fazê-lo pecar, obrigá-lo a pecar. Ao que o outro disse, deu um passo atrás e disse: isso nós não temos como fazer. Não tem como. Eu partilhava a história de Ana com a irmã Maria Joana e ela dizia assim: é linda a história de quem reza. Aquela frase me impactou. Ela disse: como é linda a história de quem reza. Porque até mesmo os cortes, as chagas, as perseguições, as traições, gente, tudo se transforma em testemunho. Tudo faz de nós um homem e uma mulher completamente renovados, sim ou não? Vocês veem chagas em Jesus? Vocês veem chagas em Nossa Senhora? Vocês veem chagas em uma Rita de Cássia? Vocês veem chagas num Padre Pio? Vocês veem chagas numa Terezinha do Menino Jesus? Então,
Só precisamos ter fermento. E o fermento é a oração. O que é que Satanás quer? Em última instância, não é a tua casa, não é o teu casamento, não é o teu emprego. O que é que ele vai fazer com isso? Não. Ele quer impedir a tua união com Deus. Você vai deixar? O tentador tudo faz para desviar o homem da oração, da união com o seu Deus. Já nos aproximando do finalzinho, mas é muito importante isso aqui. As objeções à oração. No combate da oração, devemos enfrentar em nós e à nossa volta concepções errôneas de oração. Alguns veem a oração como uma operação psicológica, errado. Outros como um esforço de concentração para se chegar ao vazio mental. Quantas técnicas estão aí? Errado. Oração não é isso, não é esvaziar a mente, não é encontrar um ponto de equilíbrio. Não, oração não é isso. Algumas a codificam em atitudes e palavras rituais, como os fariseus e os homens religiosos da época de Jesus, que a Sagrada Escritura nos traz, que achavam que a oração é um rito. Não, passa por um rito. Nós temos a liturgia eucarística, por exemplo, mas a oração não se circunscreve, não se limita a um rito. É preciso rezar com o coração. No inconsciente de muitos cristãos, rezar é uma ocupação incompatível com tudo o que eles devem fazer, porque não temos tempo. Os que procuram a Deus pela oração desanimam depressa, porque ignoram que a oração também procede do Espírito Santo e não apenas deles. Se o Espírito não rezar em nós, nós não sabemos como rezar. Não sabemos, é preciso clamar o Espírito. Devemos ainda enfrentar as mentalidades deste mundo. A afirmação de que o verdadeiro seria apenas o que é verificado pela razão e pela ciência. Então rezar não vale de nada. Rezar é só um pensamento positivo. Mentira. Os valores de produção e rendimento. Oração é improdutiva, então é inútil. Para que gastar tempo com isso? Quem nunca ouviu isso, minha gente? Quem nunca ouviu? Você não faz nada, você só reza. Quem nunca, não é? É preciso vencer essa concepção. O sensualismo e o bem-estar material, considerados como critérios da verdade, do bem e da beleza. Não vou para a missa hoje não estou com vontade. Ah, mas eu vou naquela igreja, porque lá eu me sinto bem. Opa. Oração não é sentimentalismo, oração não é bem-estar, culto divino não é bem-estar, isso não tem nada a ver, oração não é nada disso. Oração é encontro com Deus e nem sempre este encontro vai ser fácil. Jacó lutou. Oração é combate, oração é decisão. Certa vez perguntaram a São José Maria Escrivá: o que eu faço quando eu não tenho vontade de rezar? O que ele respondeu? Reza da mesma forma. Reza do mesmo jeito. Reze sem vontade, reze desanimado, reze chorando, reze andando, reze em pé, reze de joelhos, reze na tristeza, reze na alegria, reze na tribulação, reze quando estiver cansado, mas nunca deixe de rezar. A irmã Maria Gorete virou notícia no mosteiro, quando certa vez ela disse: eu estava tão cansada no final do dia, que na hora de fazer o sinal da cruz eu não tinha força para levantar o braço. Aí eu fiz o sinal da cruz com os meus olhos. Mas reze cansado, reze desanimado,
Reze na alegria, na tristeza, só não deixe de rezar. Ana entrou no templo e fez a sua oração. Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição de tua serva e de mim te lembrares, se não te esqueceres da tua escrava e lhe deres um filho, eu o oferecerei a ti por toda a sua vida, e a navalha não passará sobre a sua cabeça. Eli entrou e disse a Ana no templo: vá em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. E ela respondeu: que tua serva encontre graça aos teus olhos. A mulher seguiu o seu caminho, comeu, seu semblante não mais estava triste como antes. Na manhã seguinte, ela e seu marido se levantaram cedo e adoraram diante do Senhor. Depois, voltaram para a sua casa em Ramá e se uniram. Eucana uniu-se a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e, passado o devido tempo, deu à luz um filho e chamou-o de Samuel, porque disse ela: eu o pedi ao Senhor. Não há oração sem resposta. Não há oração sem resposta. Por muito tempo, lendo a passagem que Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, eu dizia: mas Senhor, Abraão intercedeu e o Senhor destruiu Sodoma. A palavra é sempre viva. Até que um dia, eu lendo a palavra, eu disse: não, a oração de Abraão foi atendida. E eu fiquei tão feliz. Vem pra cá, irmã Maria Joana, vamos terminar cantando e rezando. Eu fiquei feliz porque a oração de Abraão era assim: Senhor, se tiver um justo naquela cidade, o Senhor fará perecer com todos os outros ímpios. Lembra dessa oração que Abraão faz intercedendo? Só que Sodoma foi destruída. Mas aí eu me dei conta que o justo que havia naquela cidade foi poupado, o justo Ló. Ele foi retirado da cidade. A oração de Abraão produziu o seu efeito. A oração de Abraão foi eficaz. Deus não deixou a oração de Abraão sem resposta, e Deus não nos deixará tampouco sem resposta. Nós aprendemos muito, sim ou não? O que é oração? O que rezar? Como rezar? Por que rezar? Valeu a pena? Para mim valeu muito a pena sair de tão longe, lá do Nordeste, para estar aqui com vocês. Vamos transformar ensinamento. Foi a palavra, foi o catecismo, foi a igreja. Vamos transformar agora ensinamento em prática. Vamos rezar? Podemos rezar? Vamos ficando de pé. E eu convido a irmã Maria Joana para ministrar e rezar com vocês. Ela conhece bem a vida de oração. Tenho sede e fome do teu amor, ao teu encontro. Eu venho aqui, Senhor. Tenho sede e fome do teu amor, ao teu encontro. Eu venho aqui, Senhor. Do que o teu coração tem sede nesta manhã? Pelo que o teu coração arde? Com certeza você tem diversos projetos, mas só uma coisa te preenche. Só um momento você é verdadeiramente inteiro. Você pode ser você quando você está diante do Senhor, quando ouve sua palavra. Por mais difícil que seja, ela produz vida. Então nós vamos cantar novamente do início. Eu tenho sede, sim. Eu tenho fome, sim, mas do teu amor, Senhor.
Eu venho aqui, Senhor, tenho sede e fome do teu amor, ao teu encontro. Eu venho aqui, Senhor, vem me saciar, vem me preencher, vem me renovar, recriar, vem me saciar, vem me preencher, vem me renovar, recriar, vem me saciar, vem me saciar, vem me renovar e deixa ele vir. Vem me renovar, recriar. Confio em ti, confio em ti. Preciso de ti, Jesus. Confia. Confio em ti, confio em ti, espero e te amo, Jesus. E faz agora a tua oração de súplica, a tua oração de confiança, a tua oração de entrega, a tua intercessão. Tudo isso que ouvimos precisa virar vida, precisa se tornar oração. Oração é encontro de dois corações. Com oração você não precisa ser quem você não é, mas muito pelo contrário, Deus espera a tua oração, o teu grito, o teu choro, até mesmo às vezes a tua incompreensão.